Eu quero falar sobre Judá, que foi um dos irmãos de José, do Egito, e também filho de Jacó, né? Judá. Provavelmente você já ouviu a expressão que Jesus é o leão da tribo de Judá. E eu vou te explicar por que Jesus é o leão da tribo de Judá. E a história de Judá é uma história fascinante. Por quê? É uma história de uma pessoa que errou muito, recebeu uma promessa de Deus, que restaurou a sua vida, e esse homem se tornou um homem lavado e remido por Deus, pela graça de Deus. A história de Judá nos revela que não importa o quanto a gente erre, caia, falhe, peque, mas Deus está sempre disposto a nos restaurar. E é essa mensagem que eu quero te passar nessa noite, estudando a vida deste homem. Eu quero começar lendo Gênesis. Eu vou ler vários versículos, então se você quiser ficar com a Bíblia aberta, me acompanhe aí. A maioria deles está em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo 26 e versículo 27. Olha só quem teve a ideia de vender José, tá? Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá se nós matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Você deve conhecer muito mais a história de José do que a história de Judá. E você lembra que José foi vendido? Primeiro os irmãos jogaram ele num poço, e talvez até queriam matá-lo, mas aí estava passando ali uns mercadores, e Judá disse para os irmãos: não vamos matar José, vamos vender José para esses mercadores. Alguém pode pensar assim: mas Judá pelo menos não quis matar José, né? Mas o certo mesmo é que nem matasse e nem vendesse, que levasse ele para casa, né? Porque tudo aquilo estava sendo feito por inveja de José, por causa que José tinha tido um sonho, tinha ganhado uma túnica colorida do pai, e aí ele tem essa ideia de vender o próprio irmão. Aqui nós vemos o primeiro erro gravíssimo de Judá, e aqui ele nos revela um pouco do seu caráter. Judá era um homem invejoso como seus irmãos, capaz de vender o próprio irmão por inveja. Nós temos aqui o perfil de um homem traçado na Bíblia Sagrada. Judá era um homem invejoso, movido pela inveja, e essa inveja fez com que ele vendesse até o próprio irmão. Cada um de nós pode ter um traço do nosso caráter que ainda nos move a fazer coisas pecaminosas. Alguns pode até mesmo ser a inveja, outros é a ira, a raiva. Talvez você seja uma pessoa muito esquentada, uma pessoa do tipo que não leva desaforo para casa. Talvez você seja uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa, que não gosta de ser humilhado, que sempre quer estar acima dos outros, que gosta de ostentar. Cada um de nós tem um traço do caráter que às vezes nos leva a fazer coisas pecaminosas. E nós até mesmo podemos ser servos de Deus, temos promessas de Deus, somos pessoas escolhidas por Deus, mas ainda estamos sendo determinados por esse traço do nosso caráter, ainda estamos sendo guiados por esse traço do nosso caráter. E aí a gente vem na igreja, ora, faz campanha, recebe oração, faz projeto de vida, e o milagre, a cura, aquilo que nós pedimos, não é recebido, não acontece. Por quê? Porque nós ainda somos definidos, ainda guiamos as nossas decisões a partir desse traço do nosso caráter. Qual é a parte do meu temperamento, do meu caráter, que ainda tem hora que explode, tem hora que renasce o velho homem, né? E eu faço coisas, decido coisas, até mesmo prejudico pessoas, sem medir consequências, até mesmo pessoas que amo, só por causa desse traço do meu caráter. Esse homem, ele foi capaz de vender o próprio irmão, porque ele era invejoso, e nesse momento,
a inveja falou mais alto. A inveja fez esse homem fazer um ato horrível contra o seu próprio irmão, contra uma pessoa do mesmo sangue, da família. Ele vendeu o próprio irmão por inveja. Nós precisamos pensar: qual é o traço do meu caráter que ainda faz eu fazer coisas que são abomináveis aos olhos de Deus? Depois que eles venderam José, vamos relembrar um pouco essa história. Chegaram em casa, Jacó chorou porque José estava morto, levaram a túnica cheia de sangue do animal. Aí passou o tempo, José estava lá vivendo a história dele, que todo mundo já sabe. Judá casou, teve filhos, e o filho de Judá, depois cresceu, casou. Judá perdeu a esposa morreu, e o filho de Judá, ele também fez coisas que não agradavam a Deus. Ele tinha uma esposa chamada Tamar, que era nora de Judá, e aí, esse rapaz, toda vez que ele tinha relações com Tamar, ele não queria engravidá-la, e aí ele fazia atos que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Deus matou o filho de Judá. Na época, a filha, a esposa, a viúva, ela era mandada para casa com vestes de viúva, para ficar lá esperando o outro irmão ter idade para casar com ela. O outro irmão cresceu também, e Judá não quis dar esse irmão para Tamar. Tamar percebeu que Judá estava enganando ela. Está me acompanhando? A nora de Judá, que já tinha perdido o marido. Ela estava percebendo que Judá estava enganando ela. E aí ela fez um golpe. Ela se vestiu de prostituta e foi para a porta da cidade para ter relações com Judá. A nora de Judá enganou Judá. Olha aqui. Vendo Judá, pensou que ela era uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e diz: vem, peço-te, deixa eu entrar a ti. Ele queria ter relações sexuais com ela, né? Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: o que você me dará? Versículo 17. E ele diz: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: tu me dás um penhor do que você vai me enviar? Olha só, então ele diz: que penhor é que eu te darei? E ela diz: me dá o teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está na tua mão. E ele lhe deu e entrou a ela, e ela concebeu dele. 19. E ela levantou-se, foi-se, tirou sobre si o véu e vestiu as vestes de sua viuvez. Veja a confusão aqui. Judá teve relações com a sua nora e ela engravidou de Judá. O que é isso? É um escândalo. O que é isso? É um erro gravíssimo, imoral. Um erro de ordem imoral, de ordem sexual, que virou um escândalo. 9 meses depois, a nora de Judá, que estava em casa com as vestes da viuvez, apareceu com um barrigão. E aí todo mundo começou a questionar ela, e até Judá foi para cima dela: tu é viúva do meu filho, como é que tu está grávida, tu saiu com algum homem, não sei o que, tal, e queria até mesmo matar ela. E aí ficou perguntando, quem é o pai, com quem que tu teve relação? E aí ela mostrou o cajado, o selo, o lenço. Ela disse: olha, o pai desse filho é o dono desse lenço aqui, o pai desse filho é o dono desse cajado. E aí Judá viu que era o lenço dele, o cajado dele. Por quê? Porque o pecado de Judá estava sendo exposto, o pecado da prostituição. Judá, além de ter um caráter duvidoso, invejoso, ele foi um homem que tinha um pecado imoral na sua história. Ele foi protagonista de um escândalo, ele foi exposto pela própria nora, ele enganou a própria nora, ele teve uma história familiar conturbada. Ele provavelmente era aquele tipo de pessoa que a vizinhança fala, aquela pessoa de má reputação, aquela pessoa que casa, separa, divorcia, que é mal falada no bairro, é mal falada na família. Essas pessoas
elas ainda podem ser restauradas por Deus. E eu estou te contando essa história porque nós precisamos fazer um paralelo à nossa própria história. Judá era invejoso e foi guiado pela inveja a vender o irmão. E nós somos o quê? Invejosos, soberbos, arrogantes, mentirosos. Judá foi protagonista de um escândalo de ordem moral, ele engravidou a própria nora. E nós? Qual é o pecado que talvez ainda estamos escondendo? Qual é o pecado que nós fomos expostos? Qual é o ato da nossa história que nos deixou com uma má reputação diante da nossa família, diante do nosso bairro? Qual é o estigma que nós estamos carregando sobre nós? Talvez você entrou nessa igreja carregando uma placa, carregando um rótulo, de que você é isso, é aquilo, que você fez isso, que você fez aquilo. Talvez você foi protagonista de um escândalo até mesmo de ordem moral. Mas eu quero te dizer, Deus pode restaurar a tua sorte, como restaurou a sorte de Judá. Talvez você entrou aqui ainda sendo determinada, definido por esse ato do teu passado. Talvez todos os dias você se acha incapaz, inapto para trabalhar, para casar de novo, para trabalhar no ministério, para servir a Deus, para ser puro, para ser feito inocente. Talvez todos os dias você é estigmatizado, acusado até mesmo por demônios, ou até por pessoas usadas pelo diabo, que ficam te colocando para baixo por causa desse momento da tua história. Eu quero dizer, todos os grandes servos de Deus, eles tiveram uma crise, uma queda gravíssima na sua história, e a Bíblia não ocultou nenhuma dessa parte. Moisés matou um homem, Judá engravidou a nora, Davi matou o vizinho para ter relações com a vizinha dele. Vários servos de Deus caíram, erraram, pecaram, foram expostos por causa de um pecado, mas todos eles tiveram a sua história restaurada. Por quê? Porque houve arrependimento, e havia uma promessa de Deus sobre a vida daqueles homens. E eu estou dizendo para você claramente, existe uma promessa de Deus sobre você. Não importa o quão grave tenham sido os teus erros do passado, Deus é especialista em restaurar a nossa sorte, em mudar o nosso cativeiro, em perdoar os nossos pecados, como está escrito em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quanto tenha repercutido esse momento da tua história, Deus pode te restaurar. Você acredita nisso? Vamos continuar essa história porque ela é fascinante. Aí olha só, depois disso, ou enquanto isso, vamos fazer um paralelo. Lembra de José? Você já viu, né, a série lá na Record, já leu o texto bíblico. José, enquanto isso, enquanto Judá estava fazendo tudo errado, vendendo o irmão, engravidando a nora, fazendo um monte de coisa errada, José estava lá, né, Santo José, né, foi preso, a esposa do Potifar queria ter relação com ele, ele não quis, foi injustiçado, depois revelou o sonho, virou governador, né, interpretou o sonho do faraó, aí vieram os 7 anos de seca, José já estava sendo honrado, né, já era o governador do Egito, e Judá estava lá na seca, e aí todas as cidades, as civilizações do mundo vieram pegar alimento lá no Egito, onde José tinha feito um plano, né, de estocar alimentos para alimentar as nações. E aí quem veio buscar alimento? Judá e os seus irmãos. Lembra desse momento da história? Vieram todos eles, sem saber que era José, né, o governador. E aí quando eles chegaram lá, José reconheceu, mas ainda não revelou a identidade dele. E aí ele fez um truque. Você lembra disso, que José colocou uma taça de prata nas coisas dos irmãos, né? E aí deixou eles irem, no meio do caminho ele mandou os soldados para pegar aquela taça de prata, né? Para fazer uma encenação ali, né? Vocês me roubaram, agora eu quero que fique aqui o filho caçula que tinha nascido. E aí quem que se manifesta nessa hora? Judá. Gênesis 43, versículo 8 ao 10. A hora que eles vão sair de casa, olha o que Judá fala para o pai. Judá disse ao pai: deixe o rapaz por minha conta, nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos.
eu fico responsável por Benjamim, porque José, que era o governador, tinha pedido para eles trazerem o caçula Benjamim, né? Se eu não o trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim, eu serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Por que Judá promete isso para o pai? Porque ele lembrou que uma vez ele já tinha voltado para casa sem José. Ele tinha voltado para casa só com a túnica cheia de sangue. Ele tinha visto o pai chorar a morte de José, e agora o pai não queria deixar o outro filho ir, o caçula Benjamim, mas José, que estava lá disfarçado, ele disse: só vou dar alimento para vocês se vier o irmão caçula de vocês. E aí nessa hora Judá, que já passou por todo aquele escândalo, já carregou essa culpa durante anos, ele finalmente tem a disposição de acertar. Ele promete para o pai: eu ficarei responsável pelo menino, eu não deixarei nada acontecer com ele. Ou seja, nesse momento Judá já estava querendo consertar as coisas, ele já estava querendo acertar. Deus estava dando uma segunda chance para Judá. Dessa vez ele estaria levando Benjamim, e ele teria a oportunidade de não cometer o mesmo erro outra vez. Ele teria a oportunidade de trazer o irmão de volta, porque da primeira vez ele não tinha trazido José. Ei, olha aqui nas minhas lentes, Deus está te dando uma segunda chance. Deus está estendendo sobre você a sua misericórdia, a sua graça. Vários de nós aqui já éramos para ter morrido, vários de nós merecíamos ter morrido pelos nossos pecados, pelos nossos atos. Era justo se Deus até mesmo nos punisse por aquilo que nós fazemos, mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre dá uma oportunidade para o ser humano se redimir. A oportunidade estava batendo na porta de Judá, e outra vez está batendo na tua porta. Você está nesse culto, você está nessa igreja, você estar aqui agora, viva, bem vestido, sentado nessa igreja agora, ao invés de estar num bar, ao invés de estar num presídio, ao invés de estar no hospital, ou em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, é a prova real que Deus deseja te justificar, que Deus deseja te redimir, que as promessas de Deus continuam vivas para você, que Deus não desistiu de você como não tinha desistido de Judá. E você precisa ter no teu coração a mesma disposição que havia no coração de Judá. Eu vou acertar dessa vez. Ele falou para o pai: eu vou trazer o menino de volta, eu não vou fazer como eu fiz da outra vez que eu não trouxe o José. E aí quando José colocou a taça de prata, foi atrás deles, não sei o quê. Olha lá, Gênesis 44, versículo 30. Agora, Senhor, continuou Judá, no momento que José chegou lá, pegou o copo de prata, né, para dizer que eles estavam roubando, quem falou com José, sem saber que era José ainda, né, achando que era só o governador? Judá. Olha o que ele diz: se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que meu pai perceber isso, ele vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai que está velho. E tem mais, eu garanti para o meu pai que eu seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, eu serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso, agora eu peço ao Senhor. Olha Judá falando para José, sem saber que era José, né? Eu peço ao Senhor que me deixe eu ficar como escravo, em lugar do rapaz, e permita que ele volte com os meus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Olha como Deus converte o coração do homem. Judá, ele chegou ao extremo do arrependimento, ele chegou ao extremo de fazer a coisa certa. Ele falou para o governador, que ele nem sabia que era José: deixa eu ficar aqui. Ele preferia ficar o resto da vida escravo no Egito, do que passar pelo mesmo pesadelo de novo, do que pecar de novo, do que errar de novo.
É essa intensidade que tem que ter no teu arrependimento. Alô? Arrependimento não é vir aqui cantar uma música, chorar, ai, eu estou emocionado, ai, me arrependi, e amanhã ir lá e pecar de novo. O nosso arrependimento, ele tem que ser tão escandaloso quanto o nosso pecado. Você tem que ir ao extremo para acertar de novo. Você tem que levar esse arrependimento, essa vontade de acertar ao extremo. Judá estava dando a sua própria vida em pagamento pelos erros do passado. Deixa eu ficar como escravo aqui, mas pelo amor de Deus, eu não posso voltar para casa e ver o meu pai passar de novo por essa tristeza, porque uma vez eu já fiz isso. Preste atenção, porque Deus está te alertando nessa noite. Olhe para mim. Você está numa encruzilhada, você está num momento decisivo. Faço ou não faço, erro ou não erro, caio ou não caio, peco ou não peco. Essa é a chance que Deus está te dando de acertar os pontos, de alinhar a tua vida. Faça o que for necessário, mas não caia, não faça, não volte a fazer o que você andava fazendo outrora. Faça o que deve ser feito certo dessa vez. Deus está te dando uma oportunidade de revelar o teu coração, se você está mesmo disposto a acertar, a fazer a coisa certa dessa vez. Mas isso significa sofrer, isso significa eu me humilhar, isso significa que eu tenho que ir lá, talvez até pedir perdão para alguém, significa que eu vou perder dinheiro, eu vou perder status, eu vou ter que corrigir as coisas. Seja o que for, meu irmão, nem que seja a tua própria vida, nem que seja ficar escravo o resto da vida. Você foi macho para pecar, agora seja macho para consertar. Você foi mulher para fazer, seja mulher para assumir. Porque senão depois você fica vivendo sobre as consequências desse pecado, aí adoece, fica triste, fica depressivo, fica ansioso, surta, e aí não sabe por que está doente, quer receber cura. Como é que alguém vai orar por você e você vai ser curado? Se na verdade isso aí não é doença, é pecado. Faça a coisa certa, Deus está te dando uma chance. Judá foi ao extremo, eu fico como escravo aqui, mas errar de novo não erro mais. Voltar para casa sem o meu irmão não volto mais. Deixa eu ficar aqui, o resto da minha vida, acabou. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Não é assim que diz a canção? Te servirei porque comigo estarás. Olha essa frase. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Qualquer sofrimento vivendo uma vida com Jesus é melhor do que o sofrimento de viver uma vida sob o domínio do pecado. Acerte os pontos, alinhe a tua vida. Você sabe o que aconteceu nessa hora, né? José revela a sua identidade, eles se abraçam, eles choram, né? José falou para eles: olha, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, né? Eu perdoo vocês, vamos se ajustar. Houve uma reconciliação. Deus não deixou que Judá virasse um escravo no Egito, porque bastou que ele revelasse o coração. Quando ele revelou o coração, quando ele esteve disposto a acertar as coisas, Deus usou José, porque Deus já estava trabalhando lá do outro lado, para que aquela família voltasse a ser unida. Deus restaurou aquela família por completo. Até Jacó, que achava que o filho estava morto, ele voltou a ver um filho que ele achava que estava morto. Todo mundo ali teve uma oportunidade de ser redimido. Todos aqueles meninos que anos atrás tinham vendido o próprio irmão por inveja, Deus deu a oportunidade para eles de serem perdoados. Deus restaurou uma família inteira por causa da atitude de Judá. Já pensou se Judá falasse assim: então fica com o Benjamim, pode deixar ele aí, eu vou voltar para casa, vou falar para o meu pai que ele ficou aí como escravo. Nunca iam encontrar José, aquela família nunca seria restaurada, e provavelmente seriam até condenados pelos seus pecados. Mas a disposição de Judá de acertar trouxe restauração para aquela família que estava desagregada, separada, desalinhada, desestruturada. Ela voltou a se estruturar. Por quê?
Porque Deus tinha um plano naquela família. Para quem não lembra, na história bíblica, foi desses 12 filhos de Jacó que vieram as 12 tribos de Israel, que começou a se formar a nação dos hebreus, porque José mandou chamar o pai, mandou chamar toda a parentela dele, e eles vieram morar no Egito, na terra de Gósen. Lembra, para quem conhece a história bíblica, né? Eles vieram, esses 12 irmãos, veio Jacó, eles vieram morar na terra do Egito, porque Deus tinha um plano de fazer desses 12 meninos uma nação escolhida por Deus. Deus te separou, você pode ser o Judá dessa família. Talvez você não seja nem o José fez tudo certo, não pecou, não caiu com a esposa do Potifar, foi preso, foi injustiçado, foi vendido. Mas talvez você não seja o José, talvez você tenha um irmão lá que formou, estudou, comprou uma casa, se formou, e você é o doido da família, né? Fez tudo errado. Mas é os Judás que Deus escolhe para redimir famílias, para restaurar famílias. E isso é tão verdade, olha só, já vou encerrar. Gênesis 49, versículo 8 ao 12. Quando Jacó está morrendo, o pai deles, pai de José, pai de Judá, pai de todos aqueles rapazes, quando ele está bem velhinho morrendo já no leito, ele manda chamar os filhos. Olha como isso é espiritual, gente. E Jacó dá uma bênção para cada filho. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver que ele dá uma palavra para cada filho. E sem saber, esse ancião, né, ele deu uma profecia messiânica para Judá. Olha o que ele diz para Judá. Para cada irmão ele falou uma coisa. Para Judá ele diz assim, 49:8. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. Presta atenção aqui, volta aqui nesse versículo. Quem foi que sonhou um dia que os irmãos iam se dobrar? José. Quem foi que sonhou que o sol, a lua, os feixes de trigo iam se dobrar? Foi José. E agora essa palavra está sendo dada para Judá, que pecou, que errou, que engravidou a nora, que vendeu o irmão. Essa palavra está sendo dada para Judá. Os teus irmãos te louvarão. Por quê? Isso aqui já era uma profecia para a nova aliança, porque Jesus nasceu da linhagem de Judá. Jesus veio da linhagem de Judá. Isso aqui já era uma profecia que todos nós que somos todos os seres humanos, estamos louvando ao leão da tribo de Judá. Essa promessa era uma promessa milenar. Olha só, você segurará os inimigos pelo pescoço. O que o apóstolo Paulo diz? O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus esmagou a cabeça da serpente, e Jesus era da linhagem de Judá. Judá recebeu uma promessa milenar. Olha depois o que ele diz: o meu filho Judá é como um leãozinho, quando mata a sua vítima, ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes e os povos lhe obedecerão. Olha o que Jacó está falando. Judá vai segurar o cetro do rei. Ele estava falando que de todos os filhos dele, Judá seria um rei. Mas não era fisicamente, era uma promessa já sobre o rei dos reis que nasceria da semente de Judá. Judá, ele foi escolhido, ele foi o que fez toda a bagunça ali, mas ele foi restaurado, foi redimido, foi perdoado, e foi da semente dele que nasceu o rei dos reis na terra. E aí, as nações lhe trarão presentes e os povos lhe obedecerão. Um dia, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, essa multidão vai chegar nos céus, e eu suponho que Judá inclusive vai estar lá também, vendo essa promessa se cumprir, porque a promessa de Deus não é para um dia, não é para um mês, não é para um ano, é para a eternidade. Para encerrar, olha aí Mateus capítulo 1, se nós pegarmos agora lá no Novo Testamento, sabe Mateus capítulo 1, que ninguém lê, que todo mundo pula, né, que está cheio de nome lá, Mateus capítulo 1, qual é o nome que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 2 e 3? Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó,
Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos, todos os 12 ali, incluindo José, né? Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar, a nora que ele engravidou. Até essa relação pecaminosa, até esse erro de Judá, Deus transformou em acerto e entrou na genealogia de Jesus. Se você continuar lendo, vai chegar em José e Maria e depois Jesus. É engraçado, claro que não comparando e que isso seja menos importante ou mais importante, mas nem José entrou na genealogia messiânica, nem José entrou na genealogia de Jesus, mas Judá entrou. Foi da tribo de Judá, dos descendentes de Judá, que nasceu Jesus, que veio a salvação para o mundo. Não importa o quanto você tenha pecado, quão difícil seja o teu temperamento, o teu caráter, os escândalos que você viveu, os erros que você cometeu, se você se arrepender, se você aceitar a restauração de Deus para ti, você vai ser um instrumento de salvação para a tua família e para várias outras pessoas. Através de ti, várias pessoas conhecerão Jesus. E para encerrar, agora sim, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então um dos líderes me disse, João, né, lá na ilha de Patmos, recebendo a visão do Apocalipse, um dos líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. É daqui desse versículo que vem a expressão que Jesus é o leão da tribo de Judá. Como Jacó, milhares de anos antes, lá em Gênesis, falou para Judá, você é um leãozinho, ninguém vai mexer contigo. E depois veio realmente o leão, que não tem predador, que é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, e ainda colado aqui para outro culto a gente estudar essa história, o descendente do rei Davi. O homem que matou o vizinho, se envolveu com a esposa dele, fez um bebê morrer no dia do parto, cometeu vários erros, escândalos, pecados, mas se transformou um homem segundo o coração de Deus. Esses 2 homens difíceis, pecadores, trouxeram o Messias ao mundo. E hoje nós temos essa possibilidade de viver uma transformação na nossa história. Mas eu já estou com uma idade, eu já casei, eu já estou aqui, a minha vida agora é esperar a morte, é me aposentar. Não, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa para você fazer. E eu te digo, o Cristo, Jesus, Ele será revelado, Ele será glorificado a partir da tua história. Muitos ainda ouvirão e conhecerão Jesus, através da tua história, do teu testemunho. Basta que você tenha a disposição que Judá teve, de consertar as coisas, de arrepender-se dos pecados, e fazer o que é certo daqui para frente. E Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você recebesse esse alerta, e recebesse também essa oportunidade. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, nós somos um Judá, Pai. Tem partes das nossas histórias, do nosso passado. Que misericórdia. Tem coisas do nosso passado, do nosso temperamento, da nossa velha criatura, das nossas memórias, que ainda continuam regendo o nosso comportamento, nosso jeito de ser. E nessa noite nós entendemos que o Senhor é Deus, que levanta o pobre do pó e o faz assentar entre os príncipes. O Senhor não esquece das suas promessas, e assim como Jesus disse, o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes. Nós não fomos perfeitos, não fomos o melhor filho, não fomos o melhor marido, não fomos o melhor pai, não fomos até mesmo como José, o melhor dessa família, mas nós fomos um Judá, prejudicamos pessoas, deixamos até mesmo um rastro de mágoas, de feridas nas pessoas que estavam ao nosso redor.
E eu sei que o Senhor tem falado a nós, há dias, há meses o Senhor tem ministrado aos nossos corações, que nós precisamos mudar, que nós podemos mudar, que o Senhor deseja nos transformar. E eu sei que alguns de nós já temos vários anos de igreja, já batizamos já faz tempo, mas essa mensagem não é para o novo convertido, essa mensagem é para nós mesmos, que estamos aqui há meses, há anos na igreja e ainda precisamos ser transformados. Por isso nessa noite, nosso pedido é por cura sim, mas não só uma cura física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, porque Tu és Senhor do tempo, Tu visita o passado, Tu caminha pelo futuro e estás no presente, Tu conhece tudo e dos Teus olhos ninguém pode ocultar nada. Pai, produz em nós um verdadeiro arrependimento. Às vezes nós oramos por um milagre na nossa família, oramos por um milagre nas pessoas da nossa família, mas a verdade é que às vezes eles não se rendem ao Senhor, não Te conhecem, porque nós ainda somos um mau testemunho dentro dessa casa, nós ainda estamos testemunhando contra a nossa própria pregação, o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa fala, o nosso jeito de tratar, ainda não revela Jesus. Ó Pai, tenha misericórdia, transforma-nos como o Senhor transformou Judá. Não deixe que fiquemos confundidos, que fiquemos perdidos, e que o plano de Deus seja frustrado na nossa vida, por causa do nosso gênio difícil, por causa da nossa personalidade. Espírito Santo, produz em nós o Teu fruto, o amor, a paz, o domínio próprio, a longanimidade. Senhor, nós queremos ser como Judá, que através da sua vida, da sua semente, deixou um legado para toda a humanidade. Através de Judá o Cristo foi conhecido, através de Judá as nações foram salvas, e eu quero ser esse instrumento para o mundo, para a minha família. Eu quero que através da minha história, da minha remissão, centenas de milhares de pessoas sejam transformadas.